Olá, meus queridos, que a paz do Senhor esteja em todos os corações. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever no canal para dar aquela força, deixar o seu like para nos incentivar cada vez mais e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Lembrando que sempre temos vídeos novos às segundas, quartas e sextas-feiras, e nas terças e quintas-feiras é o nosso momento poesia. Hoje vamos falar de um assunto bem interessante. Eu tenho medo de casa espírita. Por quê? Eu tenho medo de casa espírita. Por quê? Alguns amigos meus, conhecidos, quando descobrem que eu sou espírita, sempre me dizem: eu tenho vontade de ir numa casa espírita, mas eu tenho medo. E eu fico surpreso, pergunto: por que você tem medo de uma casa espírita? Qual é o seu medo? Geralmente eu não obtenho uma resposta conclusiva, até porque às vezes as pessoas têm uma certa vergonha ou medo de ofender, mas eu já tiro de letra o que eles querem dizer. Então eu pergunto: você tem medo de uma casa espírita porque você tem medo de ver espíritos? Ou de ouvir algum espírito lá dentro? Aí sim a resposta é positiva. Bem, meus amigos, não existe essa possibilidade. Muitas poucas pessoas veem espíritos e outras poucas escutam espíritos. Esta é uma dádiva de Deus que normalmente nós temos que estudar e fazer com que isso aconteça. Raramente há exceções de irmãos que desde pequeno veem e escutam o espírito. Mas não é porque você vai numa casa espírita que sem mais, sem menos, você vai ver um espírito ou você vai escutar um espírito. Essa possibilidade não existe. Outra coisa interessante é que as pessoas me perguntam: mas como funciona uma casa espírita? Como é que vocês fazem? Gente, uma casa espírita é uma casa de orações. Não é uma casa para você ir e ver os seus entes queridos. Isso não vai acontecer. Eu vou me basear na casa espírita em que eu frequento, que é a Sociedade Espírita Francisco de Assis, a nossa querida Cefa, a Casa de Francisco, que fica aqui em Cachoeirinha, na Rua Santa Clara, número 170, bairro Imbuí. Fazer um merchan para a minha casa espírita, é claro, né? Bom, como funciona a minha casa espírita? Nos dias de palestras públicas, você vai ir na nossa casa, você vai ouvir entre 30 minutos a 1 hora de uma palestra, onde geralmente o assunto é referente ao Evangelho segundo o Espiritismo, que, como eu já expliquei em outros vídeos anteriormente, nada mais é do que a interpretação da palavra do nosso Mestre Jesus. Você vai tomar um passe coletivo, que nada mais é que uma transmissão de energia do plano espiritual para você. Em alguns casos, você vai pedir um tratamento, procurando o atendimento fraterno. Em outros casos, depois do atendimento fraterno, você vai fazer passes isolados. Nunca, jamais, nós vamos recomendar a você que desista do tratamento médico. Nunca. O tratamento médico, ele cuida da matéria. O tratamento espiritual cuida do espírito. Então, jamais você deve abandonar um tratamento medicinal que foi lhe indicado por um profissional da saúde
para fazer um tratamento espiritual. Você pode fazer as duas juntas, mas nunca jamais abandonar um tratamento. Outra coisa interessante é que não há toque. Ninguém encosta em você durante o passe. O passe é feito normalmente com as mãos sobrepostas à cabeça, onde é feito a transmissão de energia, mas não há contato físico. Basicamente, o centro espírita funciona assim. Claro que existe outros detalhes, mas seria um vídeo muito mais extenso. Então, se você tem medo, receio de ir numa casa espírita porque você teme de ter contato com algum espírito, não vai ter. Pode ir tranquilo. Toda casa espírita é uma casa de oração, é uma casa de Deus, aonde você vai e vai orar, vai agradecer. Sempre devemos mais agradecer do que pedir. Todos os irmãos espíritas que estão trabalhando, fazendo as suas atividades dentro da casa espírita, estão sempre à disposição. Então, se você não se sentir bem, se você não estiver se sentindo bem, procure qualquer um que seja um trabalhador voluntário da casa espírita, que ele irá lhe ajudar. E não deixe de conversar com Deus, não deixe de conversar com Jesus por medo. Isso não existe. As manifestações espíritas são feitas em lugares apropriados, por pessoas apropriadas, que estudam, que tentam entender cada vez mais o mundo espiritual e que estão qualificadas para esse trabalho. Um bom espírita não promete, um bom espírita não evoca, um bom espírita não lhe dá nada somente para satisfazer o seu desejo. O bom espírita sempre vai lhe dizer a verdade. A casa espírita não é uma casa onde você vai ver espíritos. A casa espírita é um lugar onde você vai fazer orações e vai renovar as suas energias. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.